Olá pessoal, bem-vindos ao canal Dermarte, canal de dermatologia, beleza e arte. Hoje o nosso tema vai ser dermatologia, a gente vai falar um pouquinho de uma doença de pele que é algo que pode ser desde um incômodo estético até algo um pouquinho mais sério, pode afetar até os olhos, que é uma doença chamada rosácea. Você sabe o que é isso? Não sabe? Então assiste esse vídeo até o fim, que eu vou explicar o que é rosácea, você vai saber se você tem ou alguém que você conhece tem. Vou falar um pouquinho de dicas do que não fazer e como tratar a rosácea. Vamos lá? Antes de falar da rosácea, eu quero te convidar, se você ainda não é inscrito no nosso canal, a se inscrever aqui embaixo, marcar o sininho para receber os alertas semanais dos nossos novos vídeos. E aqui em cima, se você ainda não conhece, vão aparecer nossas outras duas redes sociais, o Facebook e o Instagram, onde a gente tem postagens aí de stories com mais frequência e ficam fixas lá nos feeds algumas outras matérias interessantíssimas. Vamos então falar de rosácea. Bom, a primeira pergunta em geral é o que é rosácea, né? A rosácea é uma doença da pele que acomete principalmente os vasinhos sanguíneos da pele, tá? E ela passa por algumas fases. Algumas fases que começam como a rosácea, fase número 1, a rosácea telangiectásica. Qual que é? É aquela rosácea, aquela vermelhidão no rosto, em que você enxerga um vermelhão que a pessoa às vezes parece que só fica vermelha quando está irritada, ou no calor, ou quando está com vergonha, mas com o tempo essa vermelhidão vai ficando fixa. Tão fixa que os vasinhos da face começam a se dilatar e começa a ter como se fossem varizezinhas no rosto. Não são varizes como nas pernas, mas são vasinhos aqui na dobrinha do nariz, às vezes aqui na bochecha, tem gente que tem no queixo e tem gente que tem a bochecha inteira com vasinhos, tá? Essa primeira fase, geralmente a pessoa pode ficar vermelha só em mediante determinados estímulos e desencadeantes, ou ela pode ficar vermelha permanentemente, aquela pessoa que sempre que você olha para ela, ela tá vermelha, tá? Depois vem uma outra fase da rosácea, que é a papulopustulosa. A papulopustulosa, esse é o nome dermatológico, é a rosácea que já começa a apresentar bolinhas vermelhas, então não é mais só uma coisa visível e plana, é uma coisa que você pode às vezes sentir com o dedo, palpando, e bolinhas de pus, tá? E nessa fase é muito interessante, porque a rosácea pode ser confundida com a acne. Só que tem uma grande diferença, a acne vai ter cravos, né? Vai ter as espinhas. E a rosácea não, ela tem só lesões que parecem espinhas, mas que não são, tá? Nessa fase pode haver aí também a presença de um bichinho na pele que se chama Demodex, que piora a rosácea. E se a pessoa tiver, é interessante nós tratarmos, eu vou falar disso mais pra frente. Aí tem uma terceira fase da rosácea, que eu já vou te contar. A fase 3 é essa daqui, ó. É uma fase que pode aí sim causar um problema mais sério para a pessoa, se chama fase fimatosa, que se forma fima, que é essa lesão que eu estou mostrando para vocês aí no nariz, no queixo, e que pode ser até desconfigurante para a pessoa, tá? Essa é uma fase em que o tratamento já é um pouco mais difícil, existe tratamento, mas a gente sempre tenta evitar chegar nessa fase porque o tratamento é um pouquinho mais complexo. E a última fase da rosácea, que pode ser a última fase em evolução, mas pode já estar presente desde o começo, é a fase 4 ocular. Então a rosácea pode sim acometer os olhos, com uma blefarite, uma irritação, e o perigo dessa fase é a pessoa coçar tanto os olhos que os machuque e gere aí úlcera de córnea e outras lesões. O importante de vocês saberem é que essas fases não necessariamente seguem esse cronograma. A pessoa pode já começar na fase 2, ela pode demorar muitos anos para ir para a fase 3, ela pode ir logo. A pessoa já pode ter a fase 4 desde o começo, com acometimento ocular. Então tudo isso não segue uma ordem. E nem todo mundo que começa lá na fase 1, necessariamente algum dia vai chegar na fase 3 ou 4. Pode ser que a pessoa nunca tenha essa evolução. Por que a rosácea surge e por que ela evolui, nós ainda não sabemos. Mas agora eu vou falar um pouquinho sobre o tratamento e no final eu vou dar algumas dicas do que você não deve fazer para piorar a sua rosácea.
Vamos lá, falar sobre o tratamento da rosácea de uma forma não muito profunda para o vídeo não ficar comprido. Se for interessante, vocês deixem os comentários aqui e eu faço um vídeo só sobre o tratamento da rosácea. O tratamento da rosácea ele pode ser muito amplo, passando por desde cremes tópicos que às vezes já resolvem, medicações via oral podem ser necessárias e até um tratamento a laser. Na fase mais avançada, como a fase 3 que eu mostrei para vocês, a rosácea pode necessitar até mesmo de tratamento cirúrgico na fase fimatosa. E na fase ocular pode necessitar de tratamento oftalmológico. Então o tratamento da rosácea é muito amplo, é tema aí para um outro vídeo se vocês se interessarem e quiserem saber mais sobre isso. Mas enfim, vamos falar agora aqui no final sobre algumas dicas de como não piorar a rosácea ou até mesmo desencadear. Algumas medidas são muito importantes e todos os pacientes com rosácea devem tomar essas medidas. Eu vou numerar elas uma por uma para vocês. Como a rosácea é uma doença vascular, a gente tem que evitar tudo aquilo que possa dilatar os vasinhos do rosto. Então, primeira coisa é evitar esquentar muito o rosto. Como que a gente faz isso? Evitar banho muito quente ou lavar o rosto com água muito quente. Evitar sauna, vapor, então você ficar em lugares muito quentes, fechados e abafados. Evitar alimentos muito quentes e condimentados, então uma sopa muito quente ou ficar na beira do fogão no vapor. Alimentos como pimenta, que já naturalmente causam essa vasodilatação no rosto. E já que a gente vai falar de alimentos, vamos falar algumas coisas que podem desencadear. Então as pimentas e o vinho e bebidas alcoólicas, principalmente o vinho tinto, mas também outras bebidas alcoólicas podem piorar a rosácea, tá bom? O clima muito frio e seco também pode prejudicar, então o ideal é você manter a pele aí bem cuidada, bem hidratada e não se expor a muito frio, a muito vento, tá bom? Tudo aquilo, enfim, que possa deixar o seu rosto mais vermelho vai ser prejudicial para a rosácea, tá? Então evite todas essas coisas que você sente que deixam o rosto com aquele vermelhão. Isso tudo vai fazer com que os vasinhos tendam a ficar cada vez mais dilatados e a sua rosácea pode progredir. Então, se você quer saber mais sobre rosácea, mais sobre tratamento ou tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu respondo todas as dúvidas, tá bom? Se você achou essas informações interessantes, deixa aqui o teu like. Pode compartilhar esse vídeo com outras pessoas e quanto mais você curtir e compartilhar, mais o YouTube vai divulgar esse vídeo como um conteúdo útil e interessante para as pessoas. Obrigado e até o próximo vídeo.